Toda glória, toda honra, todo louvor, toda majestade, todo domínio é a Deus. Todas as maravilhas, ciências, sinais, os prodígios, as revelações, tudo é o Senhor Deus. Tudo é de Deus. Deus seja louvado, magnificado, glorificado e bendito o nome do Senhor. Ele é santo, 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 santo. Esse caso, esse fato aconteceu, me marcou muito a minha vida. Foi quando o Senhor levou meu pai. E meu pai ficou enfermo, doente no final de sua vida, nos últimos dias da sua vida. Então isso me marcou muito o que aconteceu. O que aconteceu foi que eu pressenti que o Senhor me visitou 6 vezes. Ele falou 6 vezes comigo a respeito de meu pai. Porque meu pai estava internado e eu tinha muito cuidado com meu pai. Eu trabalhei com ele durante muitos anos, então eu tinha um afeto, afinidade com meu pai bastante. Eu tinha uma consideração com meu pai muito grande. E isso aconteceu. Então, eu fui internado numa escola de padre, então pequenino. Então eu não via, não tive meu pai nem minha mãe na minha infância. Então eu comecei a se apegar com Deus quando eu era bem pequenino, 5 anos, então de 5 a 10 anos. Então eu fui internado numa escola de padre. Então ali eu aprendi a se apegar com Deus, desde pequeno falar de Deus. Então eu falava de Deus para todas as pessoas. Então eu acredito naquela parte de que Deus escolhe a gente desde o ventre da mãe da gente, da nossa mãe. Desde o ventre da mãe, Ele nos escolhe. E está escrito isso na Bíblia. Então eu não me lembro porque que às vezes eu tenho pessoa que é escolhida por Deus. Eu creio que nós todos somos escolhidos por Deus. E Deus, então, Pai é o nosso Deus. Então, muitas vezes, quantas pessoas não têm um pai, não? Quantas pessoas não têm uma mãe? Eu vi casos de pessoas que foi jogado na lata de lixo. Eu vi um caso aqui, um caso da mãe jogando todos os seus filhos no rio. Então, Pai é o nosso Deus, porque são diversidades de conflito que acontecem entre filhos e pais. Mas eu trabalhei, fiquei muito tempo junto com meu pai trabalhando, por isso acho que talvez eu tive uma afinidade com ele. Mas o que aconteceu, que foi muito interessante, foi o Deus falando comigo. Na ocasião da morte dele, eu senti que Deus apareceu para mim e falou assim: olha, eu vou levar seu pai, eu posso levar seu pai, vem conversar comigo, que ia levar meu pai. Eu pensei comigo, falei, meu Deus, como pode Deus vir falar com a gente, que ele vai fazer isso, se ele é o dono da vida, ele faz. Mas aquilo me calou, me deixou muito assim. Certa vez também ele apareceu para mim, o meu filho, ele falou assim para mim, se eu tinha coragem de dar meu filho para ele. Então, ele perguntou, falou, você tem fé mesmo? Você tem fé? Ele perguntou se eu tinha fé mesmo, se eu tinha coragem de dar meu filho para ele. Então aquilo me calou também. Recentemente, ele falou também assim, muito impressionante comigo, entendeu? Porque eu queria uma coisa na minha vida. Eu queria uma coisa na minha vida, eu queria com todo jeito, eu queria algo na minha vida. Eu queria fazer algo para ele, queria então plantar a igreja. Mas ele falou para mim, você quer plantar a igreja? E eu falei assim, eu fiquei quieto, falei que não, porque caso eu perdesse meu filho,
Se eu perdesse meu filho, eu tinha condição de de plantar uma igreja. Não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com Deus, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos barros, e Ele é o nosso Criador. Um dia Ele falou para mim, você fique bem calmo, bem quieto, você seja simples, porque eu sou mais que você. Mas claro que Deus é mais que a gente. Por várias vezes na minha vida eu perdi o rumo, perdi o fôlego. Ele falou assim, se eu tirar a mão de você, você morre. Por 3 vezes. Eu vi que sumiu meu sentido e falou, se eu tirar a mão de você, você morre. Então, isso aconteceu. Depois quando ele falou para mim, tenha paciência que logo você vai ver seu pai. Tenha paciência. Depois ele falou, seu pai está bem. Ele falou, seu pai está bem. Então, Deus falou isso comigo. Falou 6 vezes. Por última vez ele falou, parece que você ama mais seu pai do que a mim. Aí depois daquele dia, nunca mais eu fiquei aquela depressão por causa da perca do meu pai e da morte do meu pai. Às vezes a gente perde um ente querido na vida, a gente fica aquele problema. Mas Deus, Ele é o dono da nossa família. Quantos jovens vão, crianças vão, coisas assim absurdas. E nós devemos ter um coração compreensivo com Deus. Deus deu, Deus levou, disse Jó. Jó, ele perdeu os filhos dele, né? E o caso de Jó foi muito forte, né? Então é assim que isso aconteceu comigo. E Deus é o nosso Pai. Né? Então Deus é o Pai. Se você não tem um pai, ou se seu pai te abandonou, se seu pai não te dá amor para você, ou se seu pai te rejeita, então não ligue para isso. Porque Deus é o nosso Pai. Deus não se importe se seu pai te jogou na lata de lixo. Não se importe. Não, entendeu? Deus é o nosso Pai. Agora, se você tem um pai se você tem essa oportunidade, abraça ele, porque depois que a gente perde o ente querido da gente, a gente dá mais, a gente fala assim, por que eu não fui um pouquinho melhor? Por que eu não fui um pouquinho melhor? E às vezes, em vida, você faz de tudo pela pessoa, de tudo pela pessoa, de tudo pela pessoa. Em vida, você faz de tudo, e depois você perde a pessoa. Aí, então, é sobre isso esse assunto que eu queria falar com você. Queria agradecer a sua atenção, pedir desculpa pelo assunto, né? Mas que Deus abençoe.